Boa noite, meus irmãos. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita, vamos estudar hoje o item 19, Benefícios pagos com a ingratidão. Antes de iniciar a leitura do texto, gostaria de lembrar uma pequena historinha que conta de um homem que estava próximo a um alagadiço, no qual ele percebeu que numa poça com água havia um escorpião quase se afogando. O homem verificou aquela situação e se prontificou a retirar o escorpião da água. Ao se aproximar do escorpião, o animal instintivamente tentou ferroá-lo. O homem, então, recuou da intenção de salvá-lo, mas não desistiu. Procurou um graveto e com o graveto retirou o escorpião da água, salvando-o daquela situação. Trazendo para o nosso lado humano, nós vemos que em várias situações nós ajudamos algumas pessoas e essas pessoas, em alguns momentos, nos tratam de maneira não muito adequada. Nós não devemos fazer as coisas pensando no retorno, mas tem pessoas que são atendidas, são ajudadas e simplesmente depois de saírem daquela situação de dificuldade, crescem, pegam o seu rumo e nem olham para trás, não se preocupam nem em dizer um muito obrigado para aquele que estendeu a mão. É uma situação desagradável para alguns, mas não nos impede de continuar tentando ajudar as pessoas, independente de gratidão ou não. No item 19, começa com uma pergunta. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Ou seja, a pessoa que atendeu, auxiliou alguém e não recebeu um muito obrigado, não recebeu a gratidão que achou que deveria receber pelo ato que concedeu àquele irmão, o ajudando. Então pergunta, será que o que devemos pensar dessas pessoas que praticam o bem, mas depois de não receberem essa gratidão, evitam topar com essas pessoas ingratas? Aí no texto continua. Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem, feito desinteressadamente, é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Ou seja, nós sabemos que devemos ajudar o próximo sem interesse. Sempre falo da situação daquelas pessoas que estão no trabalho, por exemplo. Eu vou ajudar aquele cidadão ali, o meu chefe, porque lá na frente ele poderá me ajudar numa função melhor. Eu vou ajudar o fulano, que ele tem uma condição financeira boa, então quando eu precisar ele poderá me atender. Eu vou ajudar, seja quem for,
mas sempre pensando num retorno. Então é isso que é observado nessa lição, para a gente ficar atento, para não ajudar as pessoas querendo que essas pessoas imediatamente se joguem aos nossos pés em gratidão, que nos coloquem num patamar elevado porque nós ajudamos as pessoas. Não, a gente tem que ajudar, se podemos ajudar, e sempre podemos ajudar de alguma forma, nem que seja uma palavra, nem que seja um tempo doado de bom coração, uma atenção além do material, nós sempre podemos ajudar, mas que não ajudemos pensando no retorno. Não é isso que é agradável a Deus. Então, continua. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os a quem fizerdes o bem não vou-lo agradecerão. Então, independente de que vamos receber ou não uma retribuição, um agradecimento, nós devemos ajudar sempre. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o benefício vô-lo houvesse pago. Ou seja, para Deus seria até muito mais honroso o benefício dado àquele que não retribuiu com a gratidão, porque você fez a sua parte. Se a pessoa não se sentiu agradecida, esse é problema dela, que ela faça bom proveito da ajuda que recebeu. Não nos compete cobrar a gratidão. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Olha só. Quer dizer, se Deus permite que nós ajudemos a pessoas que não vão nos retribuir esse benefício, é exatamente para testar-nos se nós estamos em condições de ajudar sem essa intenção de retorno. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Nós ajudamos inadvertidamente, sem intenção nenhuma, sem intenção de um retorno. Esquecemos. Lá na frente, depois de passado algum tempo, a gente observa que aquele momento que nós oferecemos àquela pessoa, que aquela ajuda que nós oferecemos àquela pessoa, frutificou. Você ficou alegre em ver o retorno daquela ajuda que você deu, mesmo que a pessoa não tenha agradecido. Mas você intimamente sabe que aquela pessoa conseguiu aquela vitória, conseguiu aquela posição, conseguiu aquele benefício por algo que você fez para ela, mesmo que ela não reconheça. Tende a certeza de que, ao contrário, é unha semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas, quando se desembaraçar de seu envoltório carnal, o Espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Então veja como é sério
essa situação, né? De a gente ajudar alguém, esse alguém não reconhecer, não nos cabe julgar, não nos cabe cobrar. Mas no futuro, após essa vida, na outra vida, na vida espiritual, quando nós temos plena ciência de tudo que acontece, que a nossa consciência nos mostra tudo que aconteceu, que a pessoa vê que foi ingrata naquela situação com aquela pessoa, ela vai tentar, de alguma forma, ajudar aquele seu benfeitor. Porque ela viu o quanto foi ajudada e o quanto foi ingrata. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral, e vireis a reconhecer a exatidão desta máxima. Um benefício jamais se perde. Então, um benefício jamais se perde. Um bom gesto jamais se perde. Uma boa ação jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem. Nós atingimos um ponto de ajudar desinteressadamente, mesmo com ingratidões, e nós, mesmo assim, continuamos a ajudar. Então é esse a nossa meta, a gente chegar nesse ponto de ajudar as pessoas, os irmãos, sem interesse nenhum. Para terminar o nosso estudo, vamos ler o último parágrafo da página. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres para o efeito de um progresso mútuo, admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Da página no Guia Protetor em Sens, 1862. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.